Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e essa aqui é mais uma aulinha para ajudar vocês que estão estudando em casa. Nesse vídeo, especificamente, vamos falar um pouquinho sobre aquele período da história do Brasil que vai entre a saída de Vargas do poder, em 1945, até a instauração da ditadura militar brasileira em 1964. Esse período de aproximadamente 20 anos, né, conhecido como período democrático, ou mesmo como república populista. Período democrático, que é um período que fica entre duas ditaduras, a ditadura do Estado Novo, que termina em 45, e a ditadura militar ou civil-militar brasileira, que começa em 54. Nesse videozinho aqui, especificamente, nós vamos tratar dos dois primeiros governos desse momento, que é o governo do general Eurico Gaspar Dutra e depois o governo de Getúlio Vargas, o segundo governo de Getúlio Vargas. Bem, bom, primeiramente, né, falar do período governado pelo general Dutra, de 1945 a 1950, a gente deve primeiro lembrar que Dutra chega ao poder depois da saída de Getúlio Vargas em 1945, a partir de um golpe, né, militar que foi dado exatamente por aqueles que o colocaram, que apoiaram Vargas em 37, a dar o golpe lá do Estado Novo, já muito desgastado, né, principalmente pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na luta contra o fascismo, na luta contra a ditadura, enquanto no Brasil, né, vivia-se uma ditadura, já eram 15 anos de Getúlio Vargas no poder. Vargas, então, é forçado a sair da presidência, e aí convocam-se eleições e acaba ganhando o presidente Dutra em 1945 para 1946. Tá? O general Dutra era um dos homens fortes do Estado Novo, né? Um grande apoiador de Vargas, mas que em 45 rompe justamente com Getúlio. Vargas foi o comandante, né, do Brasil, comandante da FEB, né, que era a Força Expedicionária Brasileira, a força brasileira que lutou na Itália, e se elege, né, presidente pela coligação PSD-PTB, PTB que era o partido de Getúlio Vargas. Bom, o próprio Vargas ele é impedido, né, de concorrer a essa eleição em 1945 para presidente, mas acaba sendo eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Então, Vargas ele não sai da política, né? Tanto que ele vai voltar depois em 1950. Mas ele é impedido justamente pelos militares, pelas forças de oposição a ele, de se candidatar em 45 para presidente. Houve até um movimento popular chamado movimento queremista, que era no sentido de que, olha, queremos o retorno à democracia, isso em 45, mas queremos com o Getúlio Vargas. Mas não é isso que acaba sendo acordado. Ele só é candidato e acaba sendo eleito a senador. Bom, uma nova Constituição acaba sendo elaborada, né, em 1946, retornando o Brasil a uma democracia formal. Tá? São restituídos os partidos políticos, o Congresso Nacional também é restituído, que deixou de funcionar, vamos lembrar, durante o Estado Novo. O mandato presidencial passa a ser de 5 anos e institui ainda, né, o voto feminino e secreto. O voto secreto, que já foi instituído, e tanto feminino, lá pela Constituição de 1934, agora retorna-se. Bom, a gente vai lembrar que o governo do Dutra ele se insere no contexto da Guerra Fria, tá? Era um governo alinhado aos interesses dos Estados Unidos, por isso coloca-se na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro, que foi um dos partidos mais votados nas eleições de 46, é colocado na ilegalidade em 1947. E ainda o governo rompe as relações diplomáticas com a União Soviética. Bem, e nesse período ainda foi uma atitude extremamente autoritária, né, do Dutra. Ele demite todos os funcionários públicos federais que eram comunistas ou ligados aos comunistas ou que de alguma forma eram identificados com o comunismo. Tá?
Com relação à economia, o governo Dutra é identificado pelo Plano SALT, SALT, que é uma sigla que significa saúde, alimentação, transporte e energia, que eram os setores do governo que o Dutra gostaria de investir. Qual foi o porém? É que com isso acaba o governo gastando grande parte das reservas financeiras que Vargas tinha acumulado durante os anos do Estado Novo, durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Com isso, as reservas do Brasil elas se esgotam praticamente e há um grande crescimento da dívida externa brasileira. Tá? No entanto, esse plano surte algum efeito, né, e promove a abertura de estradas, construção de refinarias, hidrelétricas. Então, há um certo desenvolvimento econômico, mas baseado num grande gasto público e num grande endividamento externo. Tudo bem? Nessa charge aí embaixo, né, a gente consegue perceber, né, o Dutra aí no meio dando um peixinho para a UDN. O UDN era um partido que não era da coligação, né, que fez ser eleito. O Dutra era um partido da oposição, mas que durante o seu governo acabou se aliando muito ao governo Dutra. Então, essa charge, né, o Dutra dando peixe para a UDN, que era o partido de oposição, ao invés do PSD, que era o partido, né, dele, da sua coligação, mostra muito bem como que ao longo do seu governo, o Dutra ele foi abandonando algumas pautas, né, dos seus partidos, que eram partidos mais até ligados ao trabalhismo, como no caso do PTB, e se aproximando de um partido mais conservador, que era a UDN. A UDN, que se torna, a partir de 45, um partido muito importante no Brasil até 64. A gente vai falar da UDN ainda em alguns momentos nessas aulas sobre o período democrático. Tudo bem? Bom, em 50, então, 51, ocorrem novas eleições e Getúlio Vargas é eleito. Agora, se ele pode concorrer, e ele volta, né, com uma boa votação, com uma votação expressiva. Essa é uma musiquinha que acabou se tornando quase que um jingle, né, de campanha, que pedia, né, para botar o retrato do velho outra vez, né, ou seja, nas repartições públicas, né, você colocava o quadro lá do presidente. Então, esse quadro tinha sido retirado em 45, porque Getúlio Vargas saiu, e agora eles querem que o quadro do Vargas seja colocado de novo, com a fotinha lá dele, nessa repartição pública, para mostrar que Vargas ainda tinha um certo apoio popular, tanto que foi, de fato, eleito presidente agora de forma dentro de uma democracia formal, né? Havia muitos problemas nessa democracia brasileira nesse momento, mas formalmente era uma democracia, tá? E é eleito pelo PTB, que era o seu partido, tá? E Vargas continua adotando uma política nacionalista, né, e baseada na industrialização para o desenvolvimento da economia, no que ficou conhecido como nacional desenvolvimentismo, né? Vargas queria o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento industrial, capitalista do Brasil, só que baseado principalmente na indústria nacional, né? Indústrias brasileiras. Tanto que é feita uma grande campanha pela exploração do petróleo, havia todo um lobby, né? uma tentativa internacional de que o Brasil abrisse a exploração do petróleo para empresas estrangeiras. O Vargas disse não, né? O petróleo é um bem estratégico e precisa ser explorado por uma empresa brasileira e estatal. Então, cria-se a campanha do petróleo é nosso e, com isso, acaba sendo criada a Petrobras, que é uma empresa que existe até hoje, uma das grandes empresas do mundo, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores do mundo com relação à exploração do petróleo. Mas, com isso, Vargas desagrada grandes setores da economia nacional e internacional, já que ele restringe o acesso à exploração do petróleo a uma empresa brasileira e estatal. Cria também a Eletrobras, que é a empresa responsável pela produção, geração e distribuição de energia. Também para a promoção, né, do desenvolvimento social e econômico, cria o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, que hoje é o BNDES. Acrescentou-se o
social depois, nos anos 70, né? Mas era um banco público destinado a financiar obras para o desenvolvimento econômico. Então, perceba que essa política nacionalista de Vargas, ela vai fazer com que se desenvolvam setores específicos baseados em dinheiro, em capital nacional. Isso desagrada muito setores do capital externo, né? Setores empresariais estrangeiros e mesmo setores mais da elite nacional. Bom, a vitória em 1950 do Vargas, na verdade, acaba dividindo o Brasil, né? O centro, né, da oposição fica nas mãos da UDN, que era um partido conservador de oposição, e de alguns militares de direita e de setores mais conservadores, né, que viam em Vargas uma certa política nacionalista que estaria se aproximando de alguma forma de um comunismo, de um socialismo. Vamos lembrar, estamos na Guerra Fria, então toda a polêmica acaba sendo em torno de se você apoia os Estados Unidos ou se você apoia a União Soviética, mas deixando claro aqui que não havia absolutamente nada de comunista ou de socialista nas políticas públicas do Vargas. Muito pelo contrário, né? Era um agente do capitalismo fazendo o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, só que baseado no dinheiro, no desenvolvimento nacional, em empresas nacionais do Brasil e não em empresas estrangeiras. Por isso que era um nacional desenvolvimentista. Tá? E havia uma grande oposição também por parte da imprensa. A imprensa escrita, a televisão está começando ainda, engatinhando no Brasil, né? Mas principalmente a imprensa escrita, os jornais, o rádio, faziam muita oposição a Vargas. E aqui a gente tem uma figura política e jornalística importantíssima na época, o Carlos Lacerda, que é essa fotinha que vocês estão vendo, que era um dono de jornal e que fazia forte oposição a Vargas. E em 1954, um incidente, um atentado na Rua Toneleiros, em Copacabana, acaba matando o segurança do Lacerda, o Major Vaz, né? E o segurança pessoal de Vargas acaba sendo acusado do crime, né? Nunca ficou provado exatamente qual era a participação de Vargas nesse atentado, né? Já que o objetivo ali seria matar o Lacerda, quem acaba morrendo era o seu segurança. Mas como houve participação de um segurança pessoal de Vargas, houve implicações, né, de um irmão de Vargas também nessa situação, acabou se imputando a Vargas essa tentativa de assassinato, que acabou causando uma grande tensão em seu governo. E ainda pressionado pelos setores militares mais à direita, pressionado pelas elites brasileiras, pelas elites internacionais, o Vargas acaba sofrendo um golpe, né, mais uma vez, em 1964, né, e logo após ser comunicado de que ele havia sofrido um golpe, que havia sido retirado do poder, ele decide, então, tirar a sua vida. O famoso suicídio de Vargas em 1954. E a sua carta-testamento, né, que ele escreve, é um verdadeiro e importantíssimo documento da história do Brasil, aonde ele, né, com a sua visão, explica o que o fez chegar a esse ponto, né? Por que ele chegou a esse ponto de tirar a sua vida, né? Já que ele havia sofrido um golpe e sido retirado do poder. Lendo só o finalzinho da carta, diz ele, né, sobre aqueles que o estavam acusando. E aos que, abre aspas, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse finalzinho é muito característico. Ao longo da sua carta-testamento, então, ele culpa setores estrangeiros, né,
empresas estrangeiras pela pressão, a imprensa, os militares que o fizeram tomar essa decisão. O fato é que o seu suicídio transforma Getúlio Vargas num mártir, ou seja, aquele que morre em nome de uma causa, e acaba transformando Vargas, passa para a memória, né, coletiva do Brasil como um herói nacional, né, o cara que preferiu se matar ao invés de se entregar a um golpe, né? Lembrando que o Vargas deu 2 golpes lá atrás, né, em 30 e em 37. Tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai ficando por aqui, né? Tem um outro videozinho falando sobre os outros governos desse período democrático, mas nesse vídeo a gente para por aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal quem ainda não está. Tudo bem? Muito obrigado, grande abraço.